Olá, meus irmãos e irmãs. Sejam muito bem-vindos a mais um dia da nossa caminhada quaresmal. Estamos nos aproximando da Semana Santa e o Evangelho de hoje nos insere diretamente no clima de decisão, tensão e entrega que antecede a paixão de Jesus. Vamos refletir juntos sobre João 11, versículos de 45 ao 56. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, muitos dos judeus que tinham ido à casa de Maria e viram o que Jesus fizera, creram nele. Alguns, porém, foram ter com os fariseus e contaram o que Jesus tinha feito. Então, os sumos sacerdotes e os fariseus reuniram o conselho e disseram: O que faremos? Este homem realiza muitos sinais. Se deixamos que ele continue assim, todos vão acreditar nele, e virão os romanos e destruirão o nosso lugar santo e a nossa nação. Um deles, chamado Caifás, sumo sacerdote em função naquele ano, disse: Vós não entendeis nada, não percebeis que é melhor um só morrer pelo povo do que perecer a nação inteira? Caifás não falou isso por si mesmo. Sendo sumo sacerdote em função naquele ano, profetizou que Jesus iria morrer pela nação. E não só pela nação, mas também para reunir os filhos de Deus dispersos. A partir desse dia, as autoridades judaicas tomaram a decisão de matar Jesus. Por isso, Jesus não andava mais em público no meio dos judeus. Retirou-se para uma região perto do deserto, para a cidade chamada Efraim. Ali permaneceu com os seus discípulos. A Páscoa dos judeus estava próxima. Muita gente do campo tinha subido a Jerusalém para se purificar antes da Páscoa. Procuraram Jesus e, ao reunirem-se no templo, comentavam entre si: O que vos parece? Será que ele não vem para a festa? Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Logo após o impressionante milagre da ressurreição de Lázaro, muitos que viram aquilo passaram a crer em Jesus. Mas esse sinal extraordinário também despertou a fúria dos líderes religiosos. O texto nos mostra que, ao invés de abrirem-se ao mistério, muitos escolheram endurecer o coração. A partir desse milagre, os chefes dos sacerdotes e os fariseus se reúnem no sinédrio e dizem: Que faremos? Este homem realiza muitos sinais. Eles temem que a fama de Jesus cresça a tal ponto que provoque uma revolta e que os romanos venham destruir o templo e a nação. É interessante ver como o medo de perder o poder, o prestígio, as estruturas religiosas e políticas fala mais alto do que a fé. Jesus não ameaça de fato a nação. Ele ameaça os interesses daqueles que já não estão mais centrados em Deus. Nesse momento, entra em cena o sumo sacerdote Caifás, com uma frase que tem um duplo sentido profético. É melhor que um só homem morra pelo povo do que perecer a nação inteira. Sem saber, Caifás está anunciando o plano de salvação de Deus. Jesus morrerá, sim, mas não como um criminoso comum. Ele morrerá para reunir os filhos de Deus dispersos, para dar a vida por todos. A partir desse dia, o Evangelho diz que as autoridades decidiram matar Jesus. O clima se intensifica. Jesus começa a evitar circular publicamente e se retira com os discípulos. A Páscoa dos judeus se aproxima e os corações estão divididos entre a fé e o ódio, entre a esperança e o medo. Esse Evangelho nos convida a refletir sobre dois caminhos. O primeiro é o caminho da fé, aquele dos que viram os sinais, abriram o coração e passaram a crer. O segundo caminho é o caminho do fechamento, dos que, mesmo diante do milagre da vida restaurada, escolheram se proteger, se apegar ao poder, à própria segurança, mesmo que isso signifique rejeitar o próprio Deus. Quantas vezes também nós, diante da verdade do Evangelho, preferimos o conforto do que já conhecemos, a manutenção das nossas zonas de conforto, em vez de aceitar o convite radical de conversão. Jesus sabia o que o esperava. Ele sabia que a decisão do sinédrio seria matá-lo, e ainda assim não recuou. Ele continuou firme.
porque sabia que sua morte não seria o fim, mas o início da salvação para muitos. Hoje, essa palavra nos prepara para o que vamos viver nos próximos dias. O drama da cruz se aproxima, mas ele já é marcado por um amor que se entrega por todos. Jesus dá a vida livremente, por amor a mim e a você. E o convite é esse. Você está disposto a deixar Jesus reunir também o seu coração disperso? A abandonar o medo e confiar no plano de Deus, mesmo que pareça difícil? Vamos rezar juntos e pedir esta graça a Deus. Senhor Jesus, diante da Tua entrega, nós nos colocamos com humildade. Que não sejamos como estes que Te rejeitam, mas como os que creem nos Teus sinais. Ajuda-nos a abrir o coração e a seguir contigo, mesmo nos momentos de dor e incerteza. Que a Tua morte nos una a Ti e a vida nova que preparas para nós. Amém. Se essa palavra te fez olhar com mais profundidade para o amor de Cristo, compartilhe com alguém que precisa renovar a fé nesses dias. Deixe o seu like, se inscreva aqui no nosso canal e vamos juntos viver essa reta final da Quaresma com esperança e coragem. Que Deus te abençoe e até amanhã.